estamos ouvindo mais uma canção enquanto preparamos a live aqui para vocês. E eu gostaria de estar mandando um abraço especial para a família do pastor Nori, para o pai dele, um senhor já de 86 anos. 86 anos, um senhor forte. Eu creio que com o exemplo que ele tem de vida, né, na presença do Senhor Jesus, isso é para a gente aprender, né? Esses detalhes foram deixados para trás. Às vezes a gente desaprende a andar nos caminhos do Senhor. E eu gostaria de fazer uma oração, pastor Nori, antes da gente estar iniciando com a palavra. Eu gostaria que o senhor fizesse essa oração pela palavra, mandasse um abraço para todos os nossos ouvintes da Rádio Malahim e mandasse um abraço para o pessoal da live. Paz do Senhor Jesus. É com imenso prazer que eu me encontro aqui com a minha esposa, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos aqui no campo, tá? Lá de fora aqui, você talvez vá ouvir aí na rádio barulhos de passarinhos, você vai ouvir outros animais. Na fazenda. Na fazenda, né? Mas nós estamos aqui com um compromisso, que é pregar o evangelho, que é levar a palavra, Aleluia. Levar hinos que edificam a alma. Então nós vamos orar por tudo isto, né? Vamos fazer a obra do Senhor acontecer, né? Pai querido, aqui nós estamos, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor, te pedindo, ó Pai, que dê continuidade a esse trabalho. Pai querido, que não somos nós, ó Pai, os autores desse trabalho, não somos nós, Senhor Jesus, o autor da Tua palavra. É Tu que nos guia, é Tu que nos coloca, Senhor Jesus, para trabalhar, para renovar, para purificar, para transformar as almas, ó Pai querido, para ganhar almas para Ti. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por esse canal, Senhor, de bênção que está sendo vinculado a nós aqui, ó Pai, para levarmos, para propagarmos a Tua palavra. Obrigado pelo pastor João que nos deu essa oportunidade. Obrigado por cada ouvinte, por cada membro. Obrigado pela pastora Suelen que está dirigindo esse trabalho. Obrigado, Senhor Jesus. Tu cuida, Senhor Jesus, Tu cuida de cada um. Eu sei, Senhor Jesus, que Tu tens bênçãos, que Tu tens milagre para cada um. Eu te agradeço pela palavra que vai ser lida em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Estamos conciliando a live, né, no Suelen Santos. Você que ainda não curtiu, não seguiu, não mandou o seu convite de amizade, faça isso. Vá lá, você vai estar vendo o nosso ambiente, vendo tudo que nós deixamos preparado aqui para vocês. E você aqui da Rádio TV Malahim, esteja conosco até o final. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Boa tarde, pastor Nori. Boa tarde, pastora Suelen. O que o senhor tem preparado para nós hoje? Eu gostaria de falar um pouquinho, como o programa ele é vinculado à graça, né? Hoje nós vamos falar de graça e vamos falar um pouquinho de misericórdia também. Eu gostaria até de começar com a misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. Nós não merecíamos, né? É mais ou menos que nem a graça. Nós não merecíamos, mas a misericórdia nos alcançou. Quando, Nori? Quando Jesus Cristo foi entregue por Deus para morrer pelos meus pecados, pelos dela, pelos seus pecados. Então, o Senhor, Ele teve a misericórdia de nós. Ele teve misericórdia das nossas almas. E Ele tem tido misericórdia dia após dia, conforme nós vamos vivendo, conforme nós vamos passando pelas lutas, conforme vêm as perseguições, conforme vêm as dores, as dificuldades. Mas o foco não é a misericórdia. A misericórdia está introduzida na graça. E nós vamos falar sobre a graça hoje, né? Eu quero crer que a graça, ela invade a nossa alma, assim como a misericórdia, só que ela se estende para o céu. Ela se estende por algo maior que nós vamos falar aqui hoje. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí, em Romanos. Eu gostaria de ler apenas no capítulo 4. Eu tenho lido essas passagens bíblicas, eu tenho estudado um pouco essas passagens bíblicas, desde o 2, 3, 4, 5. Mas é importante para que nós entendamos o que nós queremos falar aqui hoje.
E a palavra diz assim, lá no versículo 4 do capítulo 4. Não, vamos ler o 6. Versículo 6 do capítulo 4. Assim também Davi declara, desculpa, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujo pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Volta um pouquinho lá no 6 e vamos ler. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Aleluia. Entendeu a diferença de misericórdia e de graça? De graça. O Senhor, na graça, Ele vem, Ele entrega o seu Filho por misericórdia, por amor, né? Para que nós, um dia, nós tivéssemos fé em Deus. E aí eu vou parar um pouco para explicar um pouquinho sobre fé. Abraão, ele teve fé. Porque ele vivia numa família que era meio que idólatra, meio complicada. E vivia muito do dinheiro, né? Abraão já tinha algumas posses devido aos seus familiares. E Abraão, quando ouve a voz de Deus, ele fala assim, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Aonde tu quiseres que eu vou. E aí Deus manda ele ir para Canaã. E ele fala, eu vou. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso mesmo. Então, Abraão pode-se dizer que ele serviu de graça. Ele não tinha nada, ele já tinha tudo ali financeiramente. A família perto, tudo no jeito. E de repente ele resolve simplesmente deixar a sua família. Sim. E esse texto aqui, o 3 e o 4, fala justamente do pai Abraão. Por quê? Porque muitos queriam imputar a lei, colocar circuncisão para Paulo, como se tivesse de fazer parte do evangelho. E Paulo fala assim, não, o Senhor ele já teve misericórdia de nós, ele já cumpriu a lei, nós não viemos aqui para revogar a lei. Houve até uma discussão, não, porque fala para mim então, onde está baseado no Velho Testamento, né, na lei sobre a graça. E aí então ele vai lá em Abraão, fala assim, Abraão, ele foi levantado para ir para um lugar, para ser tirado da sua família, e ele foi. Eu gostaria até que ler um pedacinho lá, vamos lá em Gênesis um pouquinho? Vamos. Aleluia, Jesus. Gênesis 15. Em Gênesis 15, eu não vou ler todo o capítulo, que vai ficar cansativo. Aí nós vamos ficar umas 5 horas de live aqui. De live e de rádio. E eu sei que nós vamos ter problema por isso. Então eu gostaria de ler somente alguns versículos. Eu vou ler 2 versículos. O versículo 5 diz assim, do capítulo 15 de Gênesis, diz assim, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Aleluia, Jesus. Olha só, olha a graça funcionando na vida de Abraão. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado como justiça. Aleluia. Se não é a justiça que nós esperamos hoje, nós olhamos para dentro de nós hoje, nós vemos ali, esse aqui, no capítulo 15 foi um lembrete que Deus deu para Abraão. Ó, eu vou te lembrar, aqui estava acontecendo algumas coisas na vida de Abraão, e Deus falou assim, sai lá para fora que eu vou te falar um negócio. Aí ele mandou olhar para o céu e falou assim, olha as estrelas do céu, assim eu vou fazer a tua geração acontecer, vão ser nações te servindo. E talvez as pessoas da época não entenderam isso e propagaram como se fosse apenas para os judeus, que fosse só dos judeus, que fosse própria dos judeus. Mas aí vem Cristo, ele cumpre a lei, se rasga o véu de alto a baixo. Então Cristo
quando ele faz esse sacrifício, ele se entrega como sacrifício na cruz para o meu pecado, para o pecado da Sul, para o seu pecado. Aleluia. Porque nós merecíamos cruz, nós merecíamos ser jogados no lago de fogo. E aí Deus manda Cristo, aleluia, com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, e morre na cruz de braços abertos, para que o meu pecado, o seu pecado, ó, isso é graça, o meu pecado, o seu pecado, aleluia, fosse coberto pelo sacrifício na cruz, pelo Cordeiro Santo, que deu a vida pelo mundo, que deu a vida por todos. E nós não entendemos isso. Nós achamos que graça é simplesmente fazer o que quer. Ah, Cristo já morreu por nós, agora eu posso pecar, agora eu posso fazer o erro, eu posso isso, eu posso aquilo. Isso não é graça. Você não está vivendo na graça se você não estiver com vontade de falar: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou errante, eu sei que eu não posso nada, mas eu quero viver diante das Escrituras. E isso é graça. Eu quero conhecer as Escrituras para levar a outras pessoas o seu conhecimento. Aquilo que o Senhor transmitiu para mim, morrendo numa cruz por mim. Então, a partir da hora que você reconhece o sacrifício, a misericórdia, olha só, a misericórdia de Cristo na cruz, começa a graça. E aí a graça, ela vem e faz você querer conhecer este livro, conhecer as Escrituras, conhecer os profetas, conhecer tudo que envolve Cristo. E falar: Senhor, eu quero ser um dos tais. Eu quero ser um profeta, eu quero ser um pregador, eu quero te louvar, eu quero te benzer, eu quero ter uma vida de oração. Isso é graça. Aleluia. Fora disso, não é graça. Se você vive uma vida, eu posso pecar, eu posso ir para o carnaval, eu posso isso, eu posso fazer aquilo, eu posso enganar o meu irmão, eu posso passar o meu irmão para trás. Não é graça. Porque Cristo, ele nos ensina totalmente diferente. Quando ele vai com os discípulos, quando ele vai ali e ele pega a bacia com água para lavar os pés dos discípulos, ele demonstra que ali haveria graça. Graça é você estar em comum acordo com o Pai, você viver, você deixar Ele atuar na tua vida e você querer atuar para Ele. Ainda que você não tenha poder, mas com o poder dEle, aleluia, você atuar para Ele aqui na terra. Isso é graça. Glória. Tentar obedecer como fez Abraão é lindo. Abraão, ele creu ainda que ele não via. O que é isso, Nori? Você viu Cristo ser crucificado, mas você está crendo. E por isso você quer viver toda essa vida cristã, de acordo com a palavra, fugindo do pecado. Aleluia. Então, você vai crer como Abraão e você vai obter o que Abraão obteve. Ele não foi por mérito, não foi porque ele foi bom. Não, ele recebeu tudo que ele recebeu do Senhor. Se você analisar o texto que fala sobre Abraão, ele teve erros também. Ele teve mentiras, teve situações que ele não acreditou muito. Mas a graça o alcançou. Tem gente que acha que a graça, ela só está aqui no Novo Testamento, mas teve muitos que viveram pela graça na época da lei. Na verdade, a lei, ela foi surgir 17 mil anos, acho que 17 mil anos depois de Abraão, não tenho bem certeza disso. Então foi muito tempo depois de Abraão, eu posso colocar assim para você, para ficar certo, muito tempo depois de Abraão, veio a lei falando o que se deveria fazer para acabar com o pecado. Mas Abraão já fugia do pecado. O que eu quero dizer para você é que eu e você, nós precisamos fugir do pecado. Aleluia. Se nós queremos sermos participantes da graça, nós temos que fugir do pecado. Temos que querer estar com Cristo cada dia mais perto.
Eu não me canso de falar isso, que cada dia mais nós temos que estar mais perto do Senhor. Cada dia mais perto. Assim Paulo foi, desse jeito. Cada dia mais perto do Senhor. Eu quero colocar para você que a luta vem, a dificuldade vem, tudo vem na sua vida. Tudo. Todos os males do mundo, todas as pragas que existem no mundo, elas te rodeiam. Não está tão longe. Qual a casa que não tem um pernilongo? Qual a casa que não tem formiga? Né? É, com certeza. Então, tudo que é mal deste mundo, ele te rodeia. Mas a graça, ela te abunda de uma tal forma que mesmo com todas essas lutas do dia a dia, com todas as dores do dia a dia, com todas as dificuldades, você procura caminhar, assim como Paulo, até a perfeição. Caminhar até o dia em que o Senhor falou: vem, filho, terminou a sua batalha, terminou a sua luta. Ou até o dia que Cristo, que você vê as nuvens se abrirem, aleluia, e ele falar assim: vem, filho, pode voar, vem comigo, e chegar até o céu. Graça é a fé que você vai alcançar esse dia, que você vai ver Cristo, aleluia, voltar nas nuvens. E se você não ver Cristo voltar nas nuvens, um dia quando você fechar os seus olhos, você vai estar com Ele no paraíso. Isso é graça, é acreditar que tudo isso que está escrito na Bíblia foi escrito para mim e para você se achegar a Deus, não simplesmente para levar uma vida de qualquer forma. Ah, eu peco mesmo. Ah, eu falo mesmo. Ah, eu vejo. Nós pecamos pelo olhar, nós pecamos pelo ouvir, pelo tocar, pelo pensamento. Nós erramos com o nosso coração. A própria Bíblia fala, eu falei isso esses dias atrás na igreja, o nosso coração é enganoso. Está escrito na Bíblia, tá? Eu não estou inventando nada. O nosso coração é enganoso. Paulo, quando ele bate de frente com os religiosos da época, querendo que eram religiosos que haviam se introduzido no Evangelho, haviam se introduzido dentro da igreja para querer trazer a lei para o cristianismo, sendo que o cristianismo já havia cumprido a lei. E aí então Paulo ele bate de frente e ele fala assim: olha, a graça ela é totalmente, a graça ela já tinha alcançado Abraão. Foi quando ele cita Abraão, a graça já tinha alcançado pelo intermédio da fé, pelo intermédio da justiça. Já tinha alcançado todas as coisas. Aleluia, Jesus. A graça é pela fé em Cristo. A graça é pela fé que um dia nós vamos morar no céu. A graça é saber que nós vamos andar nas ruas de ouro. Nós vamos andar nas casas lindas que o Senhor tem preparado para nós. Imagina tudo que tem aqui na terra de bonito. Às vezes eu ando aqui pelo sítio e eu vejo beleza em tudo na natureza. E aí eu fico pensando, quando eu ouço um passarinho, eu fico pensando, ele louvando, né, e adorando. Ele não tem celeiro, ele não planta. E mesmo assim ele louva e adora. E eu fico olhando todas essas maravilhas que Deus fez aqui. E eu fico imaginando o que Deus tem para nós lá em cima. Se tudo que nós vemos aqui, imagina tudo, o melhor carro que você já viu, a melhor casa que você já viu, o melhor condomínio que você já viu, a melhor natureza que você já viu, o maior rio que você já viu, tudo foi inspirado pela inspiração de quem? Quem foi que fez o céu e a terra? Olha, quem foi que fez? Está escrito que ele fez o céu e a terra. Quem foi que fez o céu primeiro e depois, com inspiração divina, fez a terra? Então você já imaginou o que você vai encontrar lá?
se você acha que você vê coisas bonitas aqui, que tudo é bom aqui, que tudo é maravilhoso aqui, imagina o que nós vamos passar lá. Isso é graça. Eu estou transmitindo para você aqui a graça. A graça, ela vai além da misericórdia. A misericórdia é quando você se prostra, Senhor, tem misericórdia, eu errei, eu pequei, eu caí. Lembra do rei Davi? Quando ele bate de frente ali com o pecado, Betseba, né? Sim. E ele vai lá, ele coloca o soldado para morrer, para ficar com a mulher dele. Aí o profeta vem e conta uma historinha para ele. E aí quando ele fala assim, esse cara que roubou a ovelha do outro é digno de morte. Ele tem que pagar tudo que ele fez. Aí Natan olha para ele e fala, esse cara é você. Essa pessoa é você. E aí ele fala, eu pequei, eu errei. Interessante que depois de todo o seu pecado, depois de tudo que ele fez, Deus ainda o perdoa e o ainda dá vida eterna para ele. E ele fala que ele crê, se você perceber nos salmos que ele escreve para frente, você vai ver que ele recebeu o perdão de Deus como uma dádiva muito maior do que ele merecia. É isso que nós falamos que é graça. Uma dádiva muito maior do que nós merecíamos. Nós não merecíamos a misericórdia do Senhor. Nós merecíamos cadeia. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos estarmos mortos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, que nos dá direito ainda ao céu, é como se ele falasse assim, olha, sai da cadeia, Nori. Você está liberto hoje, eu te dou o indulto. Você está livre hoje. E vem que eu vou refazer a sua vida. E eu vou fazer você caminhar por caminhos bons. E ainda eu vou te fazer herdeiro do que eu tenho. Isso é graça. Na verdade, veio uma pergunta, né, de um ouvinte da rádio, né, perguntando do que seria graça. E vendo tudo isso que o senhor está falando, a graça seria um presente. Sim. Que nós não merecemos. Né? É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. É um favor, a Bíblia ela trata como um favor imerecido. Imerecido. Nós não merecíamos isso. Mas Deus resolveu colocar o seu filho lá para morrer por nós, para que nós merecêssemos. Interessante que o filho dele, como Deus, sendo o filho dele, se entrega numa cruz como um bandido, no meio de dois bandidos. Sim. E nós, hoje, estamos vivendo, e por graça, pela misericórdia, pela alegria no Senhor, nós pregamos o Evangelho, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, nós oramos e falamos, Deus é acima de tudo isso, é acima de mim, é acima da sua. Nós não merecemos, não somos nada, somos pó. Isso é graça. Mas o Senhor seja glorificado. A palavra aleluia, ela nos remete a toda a honra, toda a glória ao Senhor. É a palavra aleluia, pode estudar aí. Se eu estiver errado, pode colocar nos comentários aí. Nós precisamos de entender que o significado da graça vai muito mais além. Vai, né? E eu gostaria de já falar para vocês também, não interrompendo a sua pregação. Tem muitas perguntas chegando dos nossos ouvintes, né? Eu acredito que estamos aí com uma audiência lá em cima, glória a Deus, a graça seja de Deus. Aleluia. E eu já vou estender o convite, né? Vai ser pouco tempo para falar sobre a graça aqui. Eu gostaria de estar marcando mais um episódio com o Senhor aqui para a gente falar da graça parte 2. Porque tem muitos comentários vindo, muitas perguntas vindo. E a graça, ela não limita só numa palavra pequena. A graça vai muito mais além. Ela vai. A graça é a salvação não por obras. Você foi salvo, Cristo te estendeu a salvação, mas não porque você fez alguma coisa para.
receber essa salvação. Como o senhor havia falado, né? Jesus veio, morreu na cruz, estava com 2 bandidos. E eu gostaria de dar um pequeno exemplo agora, né? Vamos dizer assim, eu não conheço Cristo e aí eu gostaria de estar recebendo esta graça, mas eu roubei, eu pequei, eu matei o meu irmão, né? Eu minto, eu posso estar recebendo essa graça? É só lembrar do bandido da cruz. Vamos lá. O que era na época da lei, a circuncisão, na verdade, ela não era. Os religiosos eles achavam que para ser salvo tinha que ser circuncidado. Sim. Aí o que foi nos dado a partir da circuncisão? Os gentios não são circuncidados. O povo que está aceitando a Cristo não são circuncidados. Eles não podem. Aí Paulo fala para eles, fala assim: Abraão creu e fez o trabalho do Senhor antes ou depois da circuncisão? Aí Paulo mesmo responde: antes da circuncisão. Ele aceitou lá junto com a família dele, vou sair depois que ele foi circuncidado. O que foi deixado para nós? Quando nós aceitamos a Jesus, falamos, nós queremos servir a Deus, nós queremos a graça. O batismo. O batismo, ele faz é como se fosse uma circuncisão. Aí o bandido da cruz está lá. Um fala assim: você não é o Deus? Você não é o Cristo? Desce, nos salva. Aí o outro fala o quê? Falas como um louco. Esse homem, como nós, não tem pecado. Aleluia. Ele é um justo. Olha aí, ele querendo ser participante da graça. E automático, sem a circuncisão, sem o batismo, Cristo fala para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. É isso que você está falando ou tem mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu gostaria de estar passando para o pessoal que está nos ouvindo, né? Às vezes ainda não aceitou o Cristo. Ou nós temos aquele pensamento, tipo, nossa, eu fiz tanta coisa errada, né? Jesus não vai me aceitar, eu não vou participar dessa graça, eu não tenho misericórdia. E isso são setas malignas, né? Setas que o inimigo coloca na nossa mente para que nós não se acheguemos a Jesus Cristo. E é exatamente isso que eu estava perguntando. Uma coisa interessante que tem sobre a graça é que quando você sabe, você quer uma coisa, para você saber que você tem a graça do Senhor na sua vida, que você é participante da graça, é quando você se envergonha do que você fez no passado. Aleluia. Você lembra do que você fez no passado e você se envergonha. E quando você cai no erro, quando você cai no pecado por uma coisa ou outra, você se envergonha, você quer prosseguir até a perfeição de novo. Isso é graça. É se envergonhar do pecado, do erro, de errar contra Cristo. Uma pessoa que fez tanto por você. Isso é graça. Sim, eu vou estar com umas perguntas aqui, pastor Nori, de um ouvinte, que acho que o senhor já respondeu no seu questionamento aí. Qual a diferença, né, entre a graça e a misericórdia? E eu acho que eu posso responder isso, né? Que a misericórdia de Deus, ela não nos castiga, né, como merecemos. E a graça, ela vai muito mais além, né? A graça nos liberta da condenação, é isso? Essa é a diferença da misericórdia e da graça? É isso mesmo. Quando Cristo ele é crucificado, ele fala uma coisa pra gente em cima disso que você está falando. Ele, no alto da cruz, ele fala assim: Pai, está consumado. O que é estar consumado? O pecado seu, o meu pecado, o pecado dessa ouvinte, o pecado de todos que quiserem me obedecer, que quiserem me amar, que quiserem andar comigo, que quiserem me conhecer, está pago. Está consumado quer dizer está pago. Então, o que nós podemos dizer sobre isso é que o pecado, ele abundou, mas superabundou a graça, a tal ponto de nos levar ao céu com o Pai. É isso. Perfeito. Glória a Deus. Você que ainda não mandou o seu pedido de oração, você que não está nos ouvindo pela rádio, baixe o aplicativo Rádio TV Malahim, né? Você ouvinte que não está nos vendo pela live no Facebook Suelen Santos. Eu gostaria de falar para vocês, mande a sua pergunta para o e-mail maisdecristo.menosdemim
gmail.com. E eu, sinceramente, estou amando esse tema da graça, né? A gente vai aprendendo cada vez mais com Cristo. E ainda tem muito mais. Muito mais. E é para falar aqui até meia-noite. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Nós vamos estar fazendo parte 2 dessa bondosa, dessa maravilhosa graça. E eu tenho mais uma pergunta aqui, Pastor Nori. Qual foi a maior manifestação da graça de Deus ao homem? Cristo se entregando por nós. Exato. Quando ele fala está consumado, eu volto de novo no mesmo texto. Cristo se entregou por nós sendo Deus. Ele sofreu, ele foi cuspido, ele foi questionado pelos religiosos por nós. Sim. Então essa é a maior manifestação na minha, na sua vida. E eu creio que nós que queremos a graça na nossa vida, nós que queremos a Cristo, que queremos obedecer às Escrituras, assim como fez Abraão, assim como Paulo cita os religiosos. Eu convido até você na sua casa aí com calma, examina aí esses textos aí de Romanos, começa aí pelo 2, vai até o 4, 5 aí, você vai ver que tem uma discussão forte aí por causa de circuncisão, por causa de lei, né? E aí eu posso dizer para você que Paulo ele debuia, como diz o mineiro, ele debuia a graça. Ele abrange toda a graça dos religiosos e assim eles acabam crendo, muitos deles acabam crendo e aceitando a Jesus. Falar em mineiro, abraço aí para o pessoal de Minas, aquele pãozinho de queijo com café. Falando em café, temos uma novidade, o Café Malarim vai estar chegando em Fernandópolis. Você que não conhece, manda o seu e-mail, estaremos dando de brinde um cafezinho para você experimentar, levar para sua casa, para sua família. Muito bom, hein, Pastor Nori? Nosso clima aqui é quente, mas... Eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado por café. Sim, exatamente. Vamos de mais uma pergunta. Lembrando que se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, @maisdecristo.menosdemim. É uma conta bebê, gente, é uma conta bebê. Vai lá, se inscreve no canal, curte os vídeos que tem lá. Tendo um número razoável, né, de inscritos, já podemos fazer live pelo YouTube, tá? E você do Instagram, você gosta do Instagram, vai lá no @maisdecristo.menosdemim. Vamos de mais uma pergunta, Pastor Nori? Vamos. O que nos impede de receber a graça de Deus? O que nos impede é simples. É quando você... Eu acredito, eu vou colocar assim, pelo menos para mim. De repente você vai ouvir e vai falar que não é. É outra coisa. Mas para mim é o pecado. Ah, mas então o cristão não pode pecar? Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Querer, assim como diz o ditado popular, não é poder. Querer pecar é você fugir da graça. Está te impedindo da graça. Está te impedindo de viver a graça. Eu já tinha até falado sobre isso na pregação. Sim. Então, quando nós erramos, e aí deixamos Satanás soprar no nosso ouvido, não vai por aí não, deixa isso para lá. Continua a errar porque você não tem mais direito. Você errou, você já está destituído. Mentira de Satanás. Nós temos um advogado, que é Cristo, que automaticamente nos traz e nos envolve na graça de novo. Deixo para você claro que graça é obediência, ou é tentar obedecer. Não é nem a obediência em si, é você não querer errar. Você quer ser obediente. Eu pergunto para você, em cima dessa pergunta, quem consegue ser obediente totalmente? Quem consegue? Se for assim, eu vou ter que falar para você que você tem que viver a lei. Porque a lei, você não pode errar nada, você tem que estar tudo ali, top. Mas a graça, é o que nós falamos isso o tempo inteiro, desde o começo aqui. Ela abunda, ela superabunda. Por quê? Quando você erra, você dobra o joelho, fala com o Senhor e Ele te perdoa. E você começa de novo a trabalhar, começa a gatinhar de novo, começa a caminhar com o Senhor de novo e começa na batalha de novo. Aleluia, isso é muito lindo. E tem até um exemplo do jambuzeiro, o senhor pode falar sobre isso? Jambuzeiro. Então,
para quem não conhece, jambuzeiro é uma erva daninha. O jambu é uma fruta braba. Porém, existe a videira. A videira, ela produz uvas, certo? Até aí você conhece, já viu um cachinho de uva? Já viu a produção de uva, nem que seja pela internet, pela televisão? Glória a Deus, já vi, já comi. Então, ali tem as uvas. E nós, como gentios, como pessoas que não conhecíamos a Cristo, éramos jambuzeiros bravos, nós produzíamos frutos ruins. Nós dávamos frutos, mas não eram dignos, não eram gostosos. Tem muitos espinhos aí, tem muitos espinhos que você tem que atravessar para pegar um fruto, e a hora que você vai comer aquele fruto não é tão bom assim. Mas você acha que é um fruto bom. O Senhor, ele pega a videira, e ele pega as varas, corta as varas do jambuzeiro. Ele se inspira para falar sobre o jambuzeiro na Bíblia, que ele se inspira no lavrador, que ele vai lá e pega a vara do jambuzeiro e introduz na videira, que é a produção de uva. E aí o jambuzeiro, ele não começa a produzir mais o jambu, ele produz uvas. Então, você, nós passamos a ser participantes da graça. Quando nós éramos erva daninha e fomos colocados, fomos enxertados em Cristo, na videira. E quando nós fazemos isso, nós começamos a produzir frutos bons. Nós ainda somos a vara do jambuzeiro. Só que como nós estamos enxertados em Cristo, nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Nós levamos a palavra, nós levamos almas a conhecer o Senhor. Nós levamos almas a se inspirar, a querer conhecer essa graça e viver pela graça. É isso. Amém. A graça implica em responsabilidade. Ela não é um passe livre ou algo do tipo para você sair pecando. Como nosso pastor disse, né? Tudo eu posso, mas será que me convém? Todas as coisas me são lícitas, a Bíblia fala, né? Todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas me convêm. Exatamente. Não é algo pra gente estar com libertinagem ou algo do tipo. Ela vem com responsabilidade. Falando sobre videira, em João 15 ele vem falar, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Muito bom esse exemplo da jambuzeira, pastor Nori. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Tem. Eu gostaria que você hoje, estando passando por um problema, estando passando por uma luta, uma dificuldade, eu não sei se você já faz parte dessa graça, ou se você não faz parte dessa graça. Eu gostaria de te convidar a estar participando dessa graça, a querer servir a Cristo. Não é simplesmente viver, eu tenho Deus, eu conheço, eu sei isso, eu sei aquilo, ou misturar Ele com outras coisas. Não. Viver a graça é viver a Bíblia, é viver o conhecimento de Deus, é querer, é se envergonhar do seu erro e querer fazer o certo. Então eu te convido a vir e participar conosco dessa graça. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Procura um lugar onde tem uma pessoa que você vê que é idônea, que prega a palavra. E aceite-se em Cristo. Aceite essa palavra. Aceite ser participante da graça. Essa é a passagem que eu tenho para passar para o pessoal. Muito obrigada a você que está assistindo a nossa live no Suelen Santos. Aleluia. Eu gostaria de agradecer também o pessoal da Rádio TV Malahim por essa grande oportunidade. Pastor Nori, muito obrigada pela sua presença. Estaremos fazendo a parte 2. Você que ainda não conhece as nossas redes sociais, nosso YouTube e o nosso Instagram é @maisdecristo.menosdemim. E aí você pode estar participando, pode estar enviando o seu e-mail para maisdecristo.menosdemim@gmail.com. Envie sua pergunta, envie o seu depoimento, envie como você conheceu esta graça, ou envie o seu pedido de oração. Você que está nos ouvindo, você que está pela live, que já está terminando na live, mas iremos continuar aqui na Rádio TV Malahim. Baixe o aplicativo para você continuar conosco. Eu gostaria de agradecer. Pastor Nori, eu gostaria que, daí mesmo da onde o senhor está, pode ficar à vontade,
Senhor fizesse uma oração pro pessoal da nossa live, pro pessoal que está ouvindo nós, pode ser? Gostaria de aproveitar a tua presença. Amém. Pai querido, aqui nós estamos, Senhor Jesus, na tua presença. Te agradecendo por cada participante, ó Pai. Por cada pessoa, Senhor, que quis ouvir a tua palavra, que quis ser participante, ó Deus, desse programa, que quis conhecer um pouquinho mais a graça. Pai querido, eu te agradeço por cada um. E eu te peço por cada um, Senhor Jesus. Visita os lares, visita onde eles estão, ó Pai. Vai transformando, vai renovando, Senhor Jesus, as vidas, vai moldando os caráteres, vai moldando, Senhor Jesus, cada situação, cada dificuldade, vai quebrando, Senhor Jesus, as cadeias do inferno, ó Pai, que cerca, ó Pai, que não deixa, às vezes, prosperar, ou às vezes a saúde prosperar, ou às vezes um relacionamento prosperar. Pai, cuida, Senhor Jesus, restaura, purifica, transforma. Eu te peço em teu nome, dá a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada mais uma vez, pastor Nori. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E para você que não sabe da live, da rádio, pastor Nori é o meu digníssimo. Esse varão tem esposa, candeeiro e fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor me presenteou, né, com a vida dele, e eu sou muito grata ao Senhor Jesus por isso, né? E eu gostaria de falar para vocês aqui. Pessoal da live, muito obrigada por estar participando. Mande seu e-mail, fale conosco. Você pode mandar no Messenger, pode mandar direct. Fale o que você achou dessa live. Gostaria de estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar aqui agora na participação com o pastor Nori na rádio. Ele vai continuar aqui conosco e eu gostaria de estar enviando abraços para vocês que estão nos ouvindo. Amém? Mande aí o seu pedido de louvor em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por esta palavra em nome de Jesus. E a pedido do pastor Nori, que eu sei que ele gosta, vamos de um louvor especial.